Meu nome é Ivani Mamé de Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5 de Mateus, onde Jesus vai nos falar do amor ao próximo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Nesses versos aqui nós percebemos que esse mandamento de amar o próximo e odiar o inimigo era o que estava na lei de Moisés, né? Em Levítico 19:18. E aquele povo que era o povo judeu, que já estava ali numa sociedade, eles já tinham, até mesmo por defesa, eles já tinham tanta história e tanta experiência de povos antigos e povos que vinham ser contra eles. E como eles foram colocados dentro de uma terra onde eles tinham que conquistar as cidades, e essas lutas para a conquista os fizeram ver que as pessoas de fora todas eram inimigas. E essa percepção foi levada para as leis deles. Mas Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo que para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celestial, vocês precisam amar os inimigos. Então, essa é uma lei, um mandamento difícil para eles e também para nós até hoje. E aí nós vamos ver que o que nós estamos vendo hoje como humanidade é que nós precisamos ampliar essa nossa consciência para perceber que nós somos todos uma aldeia global. Nós somos todos um. E essa consciência de unidade é a mesma consciência do Cristo. Cristo, ele estava em unidade com Deus e ele veio para nos mostrar que nós estávamos em unidade e nós caímos, separando-nos de Deus. E essa separação nos trouxe uma consciência de medo, de culpa, de vergonha e nos trouxe para um lugar mais baixo, onde nós nos sentimos separados de Deus. E Jesus veio justamente para nos dar a chance de entender, de compreender, de sentir no coração que nós somos filhos do Pai. E como filhos do Pai, nós somos um. E aí, como nós somos um, nós estamos todos na mesma situação. Não existe inimigo. O que existem são pessoas e são situações difíceis em que nós nos colocamos e às vezes nos enganamos. São assim muito mais um engano da nossa inteligência, uma falha da nossa inteligência do que realmente uma real situação. E essa situação de nós vermos que todos na sociedade somos um, ela ficou muito clara agora nesses tempos de pandemia, em que nós temos uma doença que atacou mundialmente e nos colocou mundialmente como iguais. Então nós aqui no Brasil, na Rússia, na Alemanha, no Japão, na Turquia, todos nós ficamos confinados, ficamos com medo, ficamos sujeitos a uma doença, ficamos sujeitos ao distanciamento social, e isso tudo nos igualou. E essa consciência, eu creio que veio essa situação toda, veio justamente para nós vermos que nós somos responsáveis pelo meio ambiente da terra, por cuidar da terra da mesma forma. Nós não podemos ferir a natureza, a nossa terra, o nosso planeta, assim como não podemos ferir outros povos como se eles não existissem, como se eles não fossem participantes do mesmo mundo.
Então, em termos de sociedade, nós estamos abrindo para uma consciência mais amplificada. E graças a Deus isso. Por quê? Porque foi o que Jesus veio nos ensinar. Para que nós possamos nos tornar filhos do nosso Pai Celestial, nós precisamos ver todos como igual, porque Deus vê a todos como igual. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e sobre bons e maus. Então Deus nos trata por igual. E nós não temos que fazer essa diferenciação. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? É muito fácil amar quem nos ama. Nós não ganhamos nada com isso, nós não temos nenhuma mudança, nenhuma transformação ao fazermos isso, amar quem nos ama, amar os que são da nossa família. Qual a vantagem que faz isso? Até os publicanos, ele fala que são aqueles mais desprezados na época, dentro da sociedade, aqueles cobradores de impostos, que ninguém gostava deles, até os publicanos fazem isso. Então qual a vantagem? E se saudardes os vossos irmãos, o que faz demais? O que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então ali entre os judeus, ali os da mesmo clã, da mesma dinastia, ali tudo bem. Mas e aquele que está ali fora? E os samaritanos, como eles tratavam? Então eles excluíam. E essas exclusões é que trazem conflitos e dores para nós. Porque essas exclusões fazem de pessoas que pertencem à sociedade, pertencem à nossa família, pessoas que nós degradamos, que nós excluímos, que nós tiramos ela do nosso convívio. Por causa dos comportamentos delas, mas elas como pessoas que têm um mau comportamento, não deixam de ser pessoas humanas. Então aqui Jesus está dizendo exatamente isso, porque sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então 2 pontos muito importantes aí, de sermos filhos de Deus e sermos perfeitos como Deus nos criou perfeitos. E essa concepção de que nós somos perfeitos, Jesus nos trouxe ela de volta para que nós lembremos, porque nós esquecemos isso na queda. Com a queda nós nos separamos de Deus e nos sentimos como gafanhotos, nos sentimos pequenos, separados de Deus. E é assim que nós nos sentimos quando nos separamos de Deus. E essa sensação de menos-valia não é própria do Filho de Deus. Então nós vamos entender aqui que esta passagem, esse ensinamento, na verdade é uma prova de que nós precisamos nos transformar. Deus é pródigo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos nos abrir de dentro para fora para o milagre acontecer. Porque o Deus, com todo o seu poder, Ele pode fazer de fora para dentro. Mas de dentro para fora somos nós que fazemos. Agora aí, nesse sentido de dentro para fora, nós temos que considerar quem nós somos, aquilo que a gente acredita. E é aí que vem o grande valor, né, da nossa mente humana, que tanto pode nos ajudar, quanto pode nos prender, nos aprisionar num cativeiro que dali a gente não sai. Por quê? Porque por causa dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente se torna. E se nós nos acreditamos fracos, gafanhotos, como à vista dos espias lá, quando foram espiar a terra, eles se viram como gafanhotos, eles se viram tão pequenininhos, tão insignificantes. Quando nós cremos nisso, isso é uma crença limitante que não nos faz acreditar que nós podemos ser filhos de Deus e muito menos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então tudo que nós podemos fazer é acreditar. Por isso que Jesus fala que
tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê que você é um filho de Deus, que Jesus já te conectou com o Pai, te reconectou com o Pai, você tem condições de fazer todas essas coisas. Então, por que você fica remoendo os seus próprios pensamentos de menos-valia na sua mente? Vai e volta. E eu vou passar agora para vocês uma técnica criada por uma americana chamada Byron Katie, que ela teve uma grande dificuldade de relacionamento e tinha assim, muita dificuldade de se sentir amada, até pelo próprio esposo. E ela ficou numa depressão muito profunda, num estado de saúde ou de doença emocional muito sério. E nos tratamentos e tudo que ela fez, um certo dia ela percebeu um insight, assim, uma revelação de Deus para ela, que aquilo que ela estava fazendo era simplesmente dar valor aos pensamentos que ela tinha, que já tinham vindo e nascido daquela situação que ela estava vivendo. Então ela percebeu que ela, ao acordar, ela já estava pensando nas coisas que ela tinha pensado antes, no dia anterior, nos dias anteriores, na vida anterior que ela tinha. E de repente ela percebeu que se ela fizesse isso, ela iria continuar sendo aquela mesma pessoa. E ela já estava cansada, exausta de ser aquela pessoa que ela estava sendo. E aí ela cria um método, né, que ela chamou The Work, o trabalho, e esse método de nós olharmos para nós mesmos, para aqueles pensamentos que nós temos e que estão nos aprisionando em situações de sofrimento por nossa própria vontade. E aí é que Deus, nem Deus pode nos ajudar, porque Deus pode fazer todas as coisas, mas se você não se dispuser a soltar essas coisas que te prendem, a sair desse cativeiro, é como se você estivesse num lugar aqui e de repente você sim decide e você quer sair daqui e ir para um outro lugar. Um lugar de liberdade, uma nova vida, uma nova situação. Então aqui você está como um escravo do pecado, dos seus próprios pensamentos, e através da ajuda de Jesus e do Espírito Santo você se fortalece e sai daqui e entra num outro lugar junto com eles que vai te dar liberdade. Porque Jesus veio para nos libertar e essa liberdade que ele fala, além da nossa salvação, é justamente a salvação e a libertação da nossa condenação. E a nossa condenação, ela é baseada nos nossos pensamentos. A nossa culpa vem daquilo que a gente crê, daquilo que a gente pensa. Então nós, na culpa também, nós saímos dessa condenação quando nós mudamos o nosso modo de ver. E nós nos vemos como filhos de Deus, como filhos de um Pai amoroso que é capaz de todas as coisas e principalmente, queridos, o que Jesus fez por nós. Jesus fez uma prova de amor muito profunda, porque Jesus se esvaziou daquilo que ele era, de ser um filho unigênito do Pai, que lá na glória do céu, vir aqui para a terra, se encarnar como homem, viver como homem 30 anos e se colocar num ministério público, de trabalhar pela humanidade. E em 3 anos ele foi condenado a uma morte de cruz. E ele se viu morto, ele se serviu a esse sacrifício por amor a nós. Justamente para nos mostrar que através da cruz e através dele nós podemos nos transformar. E essa Byron Katie, ela fez uma técnica que simplesmente é você olhar para dentro de você se ver naquela situação. Então, por exemplo, você pode colocar agora, saia um pouco aí, fique sozinho por um tempo e fique com você mesmo diante de uma situação ou diante de um relacionamento difícil, onde você tem uma pessoa que você considera sua inimiga, ou uma pessoa em que você é o inimigo dela.
Então, nesse relacionamento conflituoso, cheio de ódio, cheio de pensamentos negativos, você olha para isso. E dentro desse relacionamento, você olha e faz 4 perguntas. A primeira: se tudo isso que você vive, tudo que você sente, tudo que você pensa a respeito dessa pessoa, o que essa pessoa pensa a seu respeito, é realmente verdade? Isso é realmente verdade? Segunda pergunta: você realmente tem certeza absoluta de que isso é verdade? Terceira pergunta: como você reage quando você acredita nessas verdades, nesses pensamentos? Isso é verdade, você acredita nisso. Como que você sente? Se você tem dúvida e aí você não tem certeza se esse pensamento é real, como você se sente? Se você está sofrendo tanto e realmente não é assim, como assim? Essa pessoa não é essa pessoa, realmente eu não tenho como dizer que isso é real. Aí você percebe como você se sente nessa situação. E a quarta pergunta é: como seria, aconteceria, como seria se você vivesse ou estivesse sem esse pensamento, se você não tivesse mais estivesse mais nesse cativeiro, nesse ciclo vicioso de pensamentos, de situações, de emoções que te prendem a essa situação? Como seria se você não estivesse aí mais? Como seria se você saísse daqui e viesse para cá? O que aconteceria? Como você se sentiria? Então essas 4 perguntas questionam a sua própria mente e te ajudam a se desidentificar. Você sai daquele emaranhamento mental de pensamentos, sentimentos e emoções, e normalmente negativos, de uma inimizade a ponto de você ser considerada inimiga, ou alguém ser um inimigo seu, você ter alguém que você chama de inimigo. É uma situação de ciclos de pensamentos, emoções, sentimentos e ações negativas. E isso Jesus veio para mostrar que, além de ser um cativeiro para você e para essa pessoa, isso te afasta de Deus. Para você ser realmente um filho de Deus e ser perfeito como perfeito é o seu Pai, que é Deus, e você ser assim digno da salvação que Jesus te deu, de ter te libertar de tudo isso, você precisa deixar isso embora. Então você só tem uma chance: largar isso, perdoar. Então, queridos, a situação depende somente da nossa escolha. Uma situação em que nós escolhemos ser felizes ou ganharmos a guerra. Enquanto nós nos prendemos ao nosso ego, aquilo que nós achamos que somos, aquilo que a gente acha que merece, aquilo que a pessoa não sabe quem eu sou, não sabe com quem está falando, essas situações nos prendem à mente e não nos deixa perdoar. E perdoar é justamente nos entregar a Deus, nos entregar ao Espírito Santo, nos entregar na cruz, entregar essas situações serem colocadas na cruz, para que o próprio Espírito Santo venha nos dar a paz. Porque todas as coisas que nós vivemos e fazemos só tem um significado. Todas as pessoas difíceis que são colocadas na nossa vida só tem um significado: o nosso aprendizado. Então, queridos, é uma opção olhar para tudo isso, desidentificar disso, observando essa situação de longe, como se não fosse você o envolvido, e vendo você de longe, você olha e percebe uma situação,
você lá dentro e você escolhe deixar tudo aquilo embora. Você perdoa essa pessoa. Perdoar é passar uma borracha, uma grande borracha em todas as coisas que você acreditava, que você valorizava. Aquilo não tem mais significado para você. Então você deixa ir. É como você escolher ser feliz ao invés de ganhar a guerra, de ganhar a briga. Nós nunca vamos nos desidentificar do ego enquanto nós nos prendemos a ele. Ele é uma ilusão, o ego é uma ilusão. Então nós precisamos entender que essa personalidade que nós somos não é a nossa personalidade real, não é a nossa personalidade criada por Deus e em unidade com Deus. Essa mente humana é uma mente separada, conflituosa, que só nos trouxe uma dificuldade em relacionar. E nos traz dificuldades enormes e nos aprisiona muitas vezes em situações muito doloridas e muito difíceis. Então que o Senhor Jesus possa nos abençoar e o Espírito Santo possa nos socorrer em todas as situações em que nós vivemos esses conflitos pesados, essas situações de inimizades profundas, em que nós estamos segurando e nos firmando em situações de ilusão que realmente não vale a pena. Então nós vamos nos ver na próxima vez. Muito obrigada por hoje.